Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Poder do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós falamos a respeito dessa história narrada pelo esse grande homem chamado João, saudoso João, esse grande homem de Deus, o interessante é que aqui começa o ministério de Jesus, né? Irmãos, era costume naquela época, irmão, todo casamento de judeus se duravam 7 dias, né? E nós sabemos que naquela época não existia cerveja, essas bebidas alcoólicas que tem hoje, variedades. A bebida mais conhecida da época era chamada vinho, conhecida como no dia de hoje. Nós cristãos, quando vamos fazer Santa Ceia, nós estamos o quê? O suco da uva, 100% suco da uva, né? E nós nos faz lembrar, quando nós falamos de festa, a festa simboliza tristeza ou alegria? Festa simboliza alegria. E eu quero te deixar um tema a essa mensagem nessa noite, que fala assim: Jesus só faz milagre aonde é convidado. Eu quero te chamar essa reflexão para o teu coração. Em tudo que você fizer, em tudo que você for propor a fazer, em tudo que você colocar no seu coração, dá premissa a Deus em primeiro lugar. Aleluia. Chame Ele para fazer parte do teu negócio, do teu sonho, dos teus projetos. Não é o melhor amigo, não é a melhor amiga que vai pensar com o tamanho do seu sonho, o tamanho da sua vitória. Nem todo mundo quer ver você bem. Até algo melhor, tem muitos que quer ver você bem, mas não melhor do que elas. Não é isso? Mas o interessante, irmão, o texto aqui fala: e ao terceiro dia fizeram-se uma borda em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para a festa. O interessante, irmãos, quando eu estava lendo esse texto, Jesus, ele com aos 30 anos, ele começa o seu ministério. Nós sabemos que com 33 anos, Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E Jesus começa o seu ministério. E o interessante é que Jesus começou o seu ministério justamente em uma festa. E o melhor, em um casamento. Casamento simboliza o quê? Crescimento de um lar, de uma família. É onde vai começar a crescer a família e de multiplicar. E Deus chamou o homem, Deus fez um homem e a mulher para se tornar um e fazer o quê? E crescer. Aleluia. Se multiplicar na face da terra. Então ficou marcado na história quando se fala desse primeiro milagre de Jesus. Jesus, ele foi convidado. E tem momentos em nossas vidas, irmãos, que as coisas não dão certo. Sabe por quê? Porque ao invés de a gente chamar Deus para fazer parte do teu negócio, de chamar Jesus para fazer a parte dos seus sonhos, às vezes nós damos prioridade a chamar o melhor amigo para dar uma sugestão, ou convidar alguém que é especialista em alguma área que você quer colocar, um comércio, alguma coisa. Mas às vezes nós esquecemos de Deus e nós só lembramos quando as coisas começam a dar errado. Jesus, ele foi convidado. O Senhor vai para onde ele é convidado. Deus, ele é educado. Jesus, ele é educado. Ele não vai para onde ele não é chamado. Quando há a presença de Deus, há mudança. Quando há a presença de Deus, há cura. Onde há a presença de Deus, há multiplicação de pães e peixes. Porque ele se faz
Jesus estava em uma festa. A festa ia durar, irmão, 7 dias. Era costume dos judeus. E a bebida mais conhecida da época era chamada vinho. E o versículo 2 e o versículo 3: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ela disse, jogou a responsabilidade para aquele que tudo pode. Não tem mais vinho. Aleluia. Mas só que às vezes tem momentos que nós queremos, nós seres humanos, nós somos muito ansiosos. A gente quer as coisas para ontem, é para agora, para hoje, não quer deixar para amanhã. E a mulher, a mãe de Jesus, se preocupou, porque se fosse um dia de hoje, se acabasse, a gente ia no mercado comprar ou providenciar. Mas a mãe de Jesus é uma mulher virtuosa. Ela sabia que o filho dela era o Messias, o enviado de Deus, e poderia fazer algo diferente. Mas adiante, no versículo 4: e disse-lhe Jesus: mulher, que tem meu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Deus, o relógio de Deus, meu amado, é diferente do meu e do seu. E o Senhor Jesus, Ele não faz nada além do que o seu Pai não propôs para Ele fazer. Jesus, Ele estava aqui no mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, 100% Deus, 100% homem. Naquela hora, a mãe de Jesus queria que Jesus fosse logo a resolver, no tempo dela, na hora dela, mas Jesus sabe, Ele disse que ainda não é chegada a minha hora, porque tudo para Deus, de qualquer jeito, tem que ser tudo organizado. Tem hora para começar, tem hora para terminar, há tempo, há meta, há propósito. Assim também será na tua vida. Às vezes você quer para amanhã a bênção, você quer a vitória para hoje, e Jesus fala: calma mulher, calma homem, ainda não chegou a minha hora. Eu sei o tempo certo, a hora certa. Talvez se eu der hoje, você não está preparado para receber. Então eu vou ainda, você vai ter que passar um pouco mais pelo processo. Ainda não chegou a minha hora. Jesus, Ele age sempre no tempo certo. Isso aqui prova o quê? É a prova da recompensa da fé. Ela tinha fé. A mãe de Jesus tinha fé. Às vezes, irmão, nós temos que andar com pessoas que pensam igual a você. Quando nós andamos com pessoas que não querem ver seu crescimento, que só quer ver você bem mais ou melhor que ela, o negócio não anda. Mas Jesus estava andando, estava com sua mãe e com seus discípulos. Jesus estava acompanhado. Então Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. O relógio de Deus, desde quando Ele veio ao mundo, quando mandou seu filho para morrer, o relógio não parou. O relógio de Jesus estava contando, meu irmão, 24 horas sem parar. E o tempo de Jesus, o tempo de Deus vem arrebatar a sua igreja, nem o Pai sabe e nem o Filho sabe. Porque tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu e acima do céu. E ainda no versículo 5, sua mãe disse aos empregados: isso aqui simboliza fé. Ela já disse para a mulher: calma, não chegou minha hora. Ela já foi se propôs a fazer, chegou para os empregados que estavam na festa, o que Jesus pediu para vocês fazerem, façam. Aleluia. Às vezes você está passando por uma prova, está passando por universidade, e Deus envia as pessoas para um dia para revelar para você. E nós temos que estar atentos para ouvir. E Deus e essa mulher, chamada Maria, disse para os empregados: fazer tudo quanto vos disser. Aonde o Senhor entra, traz bênção. Aonde Jesus está, há mudança. Aonde Jesus está, não há espaço para tristeza. Aonde Jesus está, se estiver faltando um pão, Ele vai prover o pão. Se está faltando um trigo, Ele vai prover o trigo. Se está faltando comida no teu celeiro, Ele vai prover, porque
provisão Ele manda no tempo certo. Por isso que Ele diz: mulher, que tenho contigo ainda não chegou a minha hora. O tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Aleluia. Só basta você tão somente esperar. E ainda, meu irmão, no versículo 6, e estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 métradas. Naquela época varia cada pote daquele, pegava em torno aproximadamente, alguns estudiosos falam que de 75 litros a 100 litros, e eram 100, então aproximadamente ia dar um total de 450 a 500 litros de vinho. Porque, meu irmão, uma festa, pensa aí, meu irmão, 7 dias, muita fartança, muito vinho, alegria, e Jesus estava numa festa, um casamento. Então pensa aí, meu irmão, hoje em dia é algo tão maravilhoso hoje na vida do ser humano, quando vai casar, que a noiva veste o seu melhor vestido, o seu sonho, o homem escolhe a mulher que ele quer casar, e não fica imaginando quando ela vai entrar toda de branco, linda, para o receber. Imagine ficar frustrado na história, faltou o vinho, faltou a alegria, mas o Jesus onde Ele está, não tem espaço para a tristeza, só tem espaço para a alegria. E aí no versículo 7 diz: e disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-os até em cima. Sabe o que é interessante? Para você receber a bênção completa da sua vida, você tem que primeiro ouvir e obedecer. Aqueles homens não murmuraram: para quê? Para que jogar essa água? Para que essa água? Para quê? Tem momento na nossa vida que nós temos que apenas ouvir, igual a mulher, a viúva, quando ela foi até o profeta Eliseu perguntou: o que é que tu tens em casa? Falou: eu não tenho nada, tenho certeza que não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de azeite. Então vai, pede vasilha de pressão a todos os vizinhos. Ela não questionou, perguntou ao profeta Eliseu: para que é? Para que eu vou pedir aos meus vizinhos? Para quê? Não perguntou nada, ela simplesmente ouviu e obedeceu. E aqueles homens, eles fizeram o quê? Encheu todas as talhas até em cima. E ainda no versículo 8 disse-lhe: tirai agora e leve ao mestre da sala. Porque nós sabemos, no dia de hoje, naquela época também, toda festa de casamento, Humberto, tinha um homem que organizava a festa. No casamento hoje em dia, você contrata um buffet, né? Hoje em dia a mulher chega num lugar aí que faz festa de evento, você chega: eu quero uma festa tal, o valor aproximadamente tal, e eu só vou me preocupar só em entrar, e só vou me preocupar só com minha roupa. Então aquele homem, o promotor de evento, ele dá o valor que vai ser a festa, X valor, já você está tudo entregue, com todo o buffet completo, com comida, bebida, espaço, tudo. Naquela época tinha dessa mesma forma. E o interessante, quando Jesus mandou os homens encher as talhas, os homens obedeceram, encheram, e tirou um pouco para enviar para o homem que é responsável pela festa. E ainda no versículo 9 é o que fala: ó, e logo que o mestre da sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que quem sabia eram os empregados. Quem sabia do milagre de café é os empregados. O empregado levou até o responsável da festa e não falou que não tinha acontecido. Olha o que diz aí no texto: e não sabiam, e bem quem sabia os empregados que tinha tirado a água, e chamou o mestre a sala do esposo. Quando ele tomou o vinho, o homem levou, era água, mas quando chegou lá, o milagre já foi se transformando, né? A momento da nossa vida, meu irmão, não precisa você vir até você, até a bênção vai até você. Não precisa você correr atrás de bênção, a bênção vai até você, a vitória vai até você, a alegria vai até você. Quando ele toma aquele vinho, o versículo 10 diz: e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, enquanto tem bebido bem. Na época, era normal as pessoas, quando pegavam o vinho bom, irmãos, eles davam logo no início da festa. E quando todo mundo já estava bem abastecido, eles davam o vinho inferior. Mas olha o que ele diz aqui, ó:
então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, meu amado irmão, aonde Jesus está tem que ver mudança, aonde Jesus está tem que ver alegria. Então, naquela época, o vinho, o melhor vinho daquela época, daquele lugar, se dava no primeiro início da festa, mas não sabendo ele que o Deus que eu sinto que você serve, o que ele dá, ele sempre nos dá o melhor. É por isso que nós, irmãos, temos que nos dar sempre o nosso melhor a Deus. Se você vai doar algo para a igreja, dê o melhor. Se você vai doar qualquer coisa para o seu irmão, dê o melhor, porque o Senhor Jesus, ele poderia muito bem sair em fininho e dizer: vai chegar da minha hora, e falar assim: Maria, mas hoje se fizesse vamos para cá, não voltar mais não. Ele sabia que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, tinha colocado Jesus naquele lugar, porque ficava marcado na história. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, e casualmente casamento simboliza o crescimento de uma família, o crescimento de um lar. Então, minha amada, a igreja não começa na igreja, a igreja começa no seu lar, na sua casa, na sua parentela. E quando tiver tristeza, chame aquele que é o dono da obra, chame aquele que é o dono da alegria, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. E naquele dia, meu irmão, foi a festa, foi uma maravilha naquele lugar, as pessoas se maravilharam, o vinho tinha acabado, mas o dono da festa estava lá, era o Senhor Jesus, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquele lugar ficou marcado com a presença de Deus. Jesus, ele manifesta a sua glória quando dá espaço para ele agir. Jesus, ele é mestre em escolher pessoas que ao ver aos nossos olhos, talvez você fale assim: não era para ele ser abençoado, para ser eu. Deus escolhe o improvável para ser provável. Deus escolhe o pequeno para ser grande, e o grande para servir o pequeno. É esse Deus que conhece o meu interior e o seu. Eu não sei o que está faltando na tua vida, mas eu quero te dizer: chame aquele que transforma a água em vinho. Ele vai transformar o teu coração, ele vai transformar o teu interior, ele vai transformar o celeiro da tua casa, ele vai salvar a tua família. Então Jesus só opera onde ele é chamado, Jesus só opera onde ele é convidado. Então feche os seus olhos e diga que nessa noite: Jesus amado, eu te convido nessa noite, entra no meu lar, entra na minha casa, entra na minha parentela, salva os meus, liberta aqueles que estão afastados. Então chame Jesus nessa noite, porque o mesmo Deus que fez o milagre, que ficou marcado na história, Jesus, ele está aqui, ele pode fazer na minha vida e na tua vida, só basta você convidar ele. E ele entra e faz morada, e alegria, e a opartância, e é só bênção, e você vai ter história para contar. Então ficou marcado na história. Primeiro milagre de Jesus. Vinho simboliza também alegria, festa simboliza também alegria, e alegria só existe quando tem o quê? A presença de Deus. E para a presença de Deus habitar na tua casa, você tem que convidar ele, tem que confiar nele. O que ele mandar você fazer, faça. Não me perguntando por quê, faça, porque eu tenho certeza, se você obedecer, vai ver mudança, vai ver alegria, vai ter vitória, vai ter fartança, vai ver salvação, vai ter cura. Deus vai fazer prodígio e maravilha, porque você chamou ele para ser convidado. Fique sobre os seus pés, vamos orar mais uma vez. Estende suas mãos para os céus. O Deus da Caná da Galileia está aqui nessa noite. Talvez quando nós queríamos que as cadeiras estivessem cheias,
pessoas em pé, mas Deus escolheu para você para estar aqui nessa noite. Eu sei que tem muita gente, cada um de vocês representa uma alma para uma família. Tem alguém que está afastado, alguém que está enfermo, alguém que está precisando ser liberto, alguém que está às vezes desanimado. Você pode orar por ele agora, porque suas mãos é abençoada. Deus já te deu essa missão de fazer a missão dele através da oração. Aonde os seus pés não podem chegar, a sua oração chega. Pode ser do outro lado do mundo, pode ser lá nos Estados Unidos ou na Rússia. Jesus, a oração do justo tem os seus efeitos. Deus amado, meus queridos, eu tenho certeza que o mesmo Jesus que estava na Caná da Galileia, Ele está aqui nessa noite. Deus, aqui estão os teus filhos, a qual o Senhor escolheu estar aqui nessa noite, e cada um está com as mãos levantadas, Senhor Jesus, e Ele está te convidando nessa noite, Senhor. O Senhor só opera, o Senhor só faz milagre naquele que chama a presença de Deus. E os teus filhos aqui nessa noite, Deus, estão com as mãos levantadas. Eu não sei, Pai, o que cada um precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Você conhece, Senhor Jesus, o Senhor conhece por dentro e por fora. Deus vai suprindo, Pai, vai dando ânimo, Pai, se estiver desanimado. Se estiver desanimado, vai dando força, Pai, se é cura, vai dando cura, Pai, naquele lugar onde um crente entra triste, ele sai alegre. Aqui é Caná da Galileia, aqui ninguém vai sair triste, aqui vai sair alegre, cheio da presença de Deus. Deus amado, eu profetizo toda sorte e bênção na vida de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Esse inimigo, ele pode querer te derrubar, ele pode querer tentar te matar, mas ele não vai matar, sabe por quê? Porque o Deus da Galileia, o Jesus de Cafarnaum, de Caná da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, dos confins da terra, ele se está aqui nessa noite e faz presente em nosso meio. Oh Deus amado, aqui estão os teus filhos, Pai, supre, enche, Deus amado, com a tua presença sobrenatural. Pai amado, vai visitando, Pai, cada um dos teus filhos, Deus amado, não só nessa pregação, nas outras pregações, vai visitando, Pai, Feira de Santana, está chegando as festas aí, Pai, muito apreciada pelos baianos, é o São João, mas a melhor festa não é São João, a melhor festa é estar na presença de Jesus. Foi Ele que morreu, não foi João, foi João Batista, não foi Pedro, que morreu ao terceiro dia e derramou gota de sangue no Calvário por mim, por Jesus Cristo. Deus vai visitando as vizinhanças desse lugar, vai visitando a vizinhança da frente, vai visitando a vizinhança de trás, vai visitando as vizinhanças do lado, do outro, vai suprindo, vai abençoando, vai visitando em todas as áreas, vai salvando a família, vai dando cura, vai abrindo porta de emprego. O Senhor da provisão está aqui nessa noite. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Eu posso sentir a tua presença nesse lugar. Só aquele que não crê, que não está sentindo, mas aquele que crê está sentindo Jesus nesse lugar. Jesus que faz presente nesse lugar. Jesus faz presente nesse lugar. Oh Deus, enche o teu povo, enche, Deus amado, Deus querido, batiza, enche com o teu Espírito Santo, renova, Jesus Todo-Poderoso. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e graças a Deus por isso. O Deus Jesus da Galileia se faz presente. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Os irmãos continuem orando por esse ministério. Cada um dos irmãos aqui da tribuna, irmão Cleves, que está nos ajudando aí na escola bíblica, né? A lição falou sobre, né, irmã? Muita coisa a respeito de status, degrau, né, de humildade. Deus não está olhando a aparência, se você é feio, se você é bonito, se é branco, se é pardo.
Deus ele olha o coração. Por isso que Davi chamou a atenção de Deus. Davi era segundo o coração de Deus. E um homem de oração ficou marcado na história chamado Daniel. Orava 3 vezes no dia. Que nós possamos ter como exemplo esses grandes homens que não está aqui entre nós, mas um dia nós iremos ver cada um e vamos reconhecer cada um. E Deus continua abençoando cada um dos irmãos. Amém? Terça-feira, de oração. Ore por um amado irmão, o nome dele que está enfermo. Irmão Jesus, que está sempre nessa consideração, tem um acidente. Vamos orar pela vida dele, né? O inimigo tentou ceifar a sua vida, tirar a sua vida, mas aquele que tem promessa de Deus não morre. Só não morre aquele que tem promessa, mas que está na posição. Porque tem gente que tem promessa e começa a dar torto, infelizmente, né? Aí Deus pode não deixar até morrer, mas Deus deixa passar pelo vale da sombra da morte, para aprender e saber que Deus é Deus. Mas não devemos brigar com Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. Amém? E ela sofreu do mesmo que sofreu o acidente, ele ia levar ela, porque ele está pregando Jesus para ela, porque ela é de Maria. Ele quer ganhar ela para Jesus. O inimigo aí se revoltou com ele, aconteceu isso, mas ela foi operada, ele ia levar ela para operar. Aí ele foi para o hospital e ela foi para a Apóstola da Mulher, né, fazer a cirurgia de início. E já fez até em casa também, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom, irmão, Deus é bom demais. Amém? Vamos, quinta-feira, escudo de maravilha, né? E os irmãos não deixem de vir. Volta normal nosso culto, terça-feira, assistindo da palavra de Deus. Nós estamos no estudo. Deixe ver mais tarde. Eu vou ter alguns contatos. Amém, irmãos? E